Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Agora eu gostaria de chamar o palestrante Joãozinho Benjamin. Boa noite de novo. Rogo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que possamos todos ser envolvidos pelo seu amor, pela sua luz, amparados, protegidos, para que tudo que for dito, a lição da noite de hoje possa servir para todos nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, como espíritos que somos, seres imortais, e que cada um, a seu modo, possa absorver esse aprendizado e retê-lo para ficar em prática no nosso dia a dia. A obra de Machado de Assis, que logicamente algumas pessoas já leram, O Alienista, o próprio título já diz, o psiquiatra especialista no tratamento de alienados, especialista no tratamento de deficientes mentais. Certamente que essa é uma ficção, mas Machado de Assis, através dela, ele nos mostra a incerteza da ciência humana na metade do século XIX. E ao mesmo tempo, essa obra trata dos problemas da mente humana, dos problemas de comportamento do ser humano. A questão 362 dos Espíritos, está dando para ouvir aí? Tá, né? Questão 372 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a causa da loucura? Qual a razão da loucura? E os espíritos superiores respondem: os órgãos desarranjados impedem a manifestação da alma. Os órgãos não desenvolvidos impedem a manifestação da alma. Então observem, eles não falam o espírito vem alienado, que a alienação está no espírito. Toda patologia, toda enfermidade, ela está restrita ao corpo físico.
Então, uma vez alojado no corpo físico, o espírito que tem os não desenvolvidos ou desarranjados, ele não tem condições, não tem capacidade e nem liberdade para manifestar-se no mundo físico. E por isso, até na lei dos homens, existe um tratamento diferenciado para aqueles que são alienados, são deficientes mentais. Esse daqui? Está dando dia, né? Deve ser, né? Faz favor, perguntar. Então, dizem que ele era, ou pelo menos, simpatizante. Mas não é isso. Observar da sua... Por exemplo, a obra de braço. Ele inicia o seu livro dizendo: esse livro foi escrito por um... Veja que interessante. Um defunto autor para a gente, o que é um espírito. Então, dá a entender que seja uma psicografia. Interessante que nessa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, normalmente quando a gente vai contar a história, seja real ou fictícia, a pessoa começa pelo nascimento, pela infância, adolescência. Mas aqui, esse personagem, ele começa falando da sua morte, relatando a sua morte. Do outro lado do mundo, ele no seu velório, mas ele conta também alguns momentos que precederam a sua morte. Ele fala que no seu enterro foram 11 amigos e dá as características de alguns amigos. E nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, a minha mente se do meu cérebro. Veja que interessante. Mostrando a mente e o cérebro. Duas coisas distintas. E outra coisa ele demonstra também, através dessa colocação, é que não é o cérebro que produz a mente, mas sim a mente que mobiliza o cérebro. Tem sede no espírito. Não valeria nada. Porque o cérebro serve para que a mente, o espírito, mentalmente possa transferir o cérebro aquilo que pensa, aquilo que quer, e o cérebro exterioriza isso através da fala e de outro, da escrita, para o mundo físico. Tá? Então é a mente que mobiliza o cérebro. A mente é o principal e o cérebro é secundário. Quando nós desencarnamos, que o corpo vai para a terra e vira pó, o cérebro vira pó junto. Mas a mente não. Ela acompanha o espírito. Ela é indestrutível, que faz parte da essência de todos nós espíritos. Em Memórias, ele diz: eu estava na minha bela de Catumbi, tinha 64 anos quando expirei. Tinha 300 contos, era solteiro e gozava de saúde. Então veja, ele começa descrevendo ele estava depois da morte dele, depois que ele vai falar da adolescência, né, da juventude. E esse alienista, ele conseguiu seu diploma universitário, seu diploma de médico na Europa, as melhores universidades da Europa, mas como ele era filho de uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, Itaguaí, ele tinha...
Ele deixou a Europa depois de formado e veio para essa pequena cidade de Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro, para ali fazer daquele pequeno lugar. Ali ele queria montar a sua clínica. Ali ele queria exercer a sua profissão de psiquiatra. Mas ele tinha um grande desejo, especializado no tratamento dos deficientes mentais, dos loucos de todo gênero. Esse era o sonho dele. E ele veio para essa pequena cidade, ali ele se instalou, fez residência. De imediato ele fez um requerimento para a Câmara Municipal da pequena cidade, pedindo autorização a ali fundar uma casa para abrigar os loucos, os deficientes mentais. Naquela época causou estranheza, porque na metade do século XIX não se falava de casa para abrigar loucos. Cada um cuidava daquele seu que tinha problema lá na sua casa, do jeito que pudesse, trancafiado a 7 chaves, acorrentado, enjaulado em porões, como nós vemos nas obras Euripides Barçanufo fala exatamente sobre isso. Ele trancava aquelas alienadas no porão, onde havia graves, para que não pudesse sair e ali receber o tratamento. O homeopata, que é a homeopatia, ele mesmo, através dos espíritos, ele conseguia tudo para o tratamento. Quer dizer, quando esse alienista fundar uma casa, criar uma casa para alojar mentais, todo mundo entrou em polvorosa na cidade. Uma cidade pequena, todo mundo, sabe aquela cidade, todo mundo se conhece por sobre pessoas indo para do jardim, isso aqui que hoje nós quase não vemos mais, né? E que às vezes dá até saudade só de falar. Quando as pessoas se olhavam para conversar, papo, né? Gostavam mesmo de conversar. Nós encontramos ainda alguns amigos que fazem visitas, que conversam, que gostam de conhecimento. Entre eles eu menciono o casal que está aqui, Dona Helena e seu marido, que são duas pessoas excelentes, né? E menos estou falando, né? E é tão importante, isso tão bom, né? Que achou um absurdo. Eles diziam, mas como que imagina conseguir alojar. Quer dizer, ele era muito o tratamento dos deficientes mentais. Elas falavam na Casa Verde o que era. Como aqui Avenida da Saudade, né? E o senhorzinho ali na Casa da Cabeça. Eu não conhecia. Mas o despachante, como morava, tinha o escritório ali perto, essa, né? E esse né? Prevenção e tal. Ali a definir quem era. E começou a andar pelas ruas. E ele percebeu que um pequeno lugar. Pessoas vaidosas, hipócritas,
Aí ele pensou, as pessoas não são normais. E internou todas na Casa Verde. Os psiquiatras de hoje, né? Psiquiátrico para fora. E acabar com morar todo mundo lá dentro. Chegou a população da cidade estava internada na Casa Verde. A pessoa não podia. Esse conhecimento do alienista muito sábia, muito inteligente. A pessoa como louca e ia lá. E não escapava a ninguém. Quando ele desconfiava de alguém, ele começava a passar na frente da casa daquela pessoa. Né? Para ser. Ele deixava vezes na frente daquela. E o farmacêutico da cidade, né, que chamava o boticário, Porfírio, ele perguntou pro alienista o que era loucura. O que é loucura para o senhor? E ele respondeu com um exemplo. Ele disse, Sócrates, por exemplo, era um louco. Ele sofria de distonia mental. Porque ele era um cientista, o alienista, que ele estudava o cérebro. E tudo aquilo que ultrapassasse a matéria, como hoje ainda acontece com a maioria dos cientistas, dos estudiosos, dos médicos, a maioria dos médicos não acredita em Deus, acredita só naquilo que vê, só naquilo que a química, a física, a biologia pode comprovar. Fugiu disso, vai ficar batendo ali na parede da matéria e não vai além disso. E assim acontecia com o alienista. Porque nós sabemos que Sócrates, né, logicamente, nós estudamos, um precursor do espiritismo, do cristianismo, ele dizia na época que ele ouvia o seu gênio. Logicamente que Sócrates tinha mediunidade, esse sábio da Grécia Antiga. Ele tinha mediunidade e através da sua mediunidade ele ouvia a voz do seu gênio. Ele ouvia a voz do espírito que orientava. Ele falava, eu sempre escuto o meu gênio. Então, por que ele dizia isso? Algumas pessoas consideravam que o Sócrates tinha problema. Mas nós sabemos, através dos estudos nossos, da doutrina espírita, que isso é perfeitamente natural. Espíritos estão ali dando comunicação. E ele ouvia o seu gênio, que era, digamos ali, um espírito guia, que estava sempre com ele e que dava orientação, para quem ele pedia conselhos. Mas para o alienista ele sofria de distonia mental.
Só sei que virou uma confusão no final, que até a mulher de Bacamarte foi internada, a dona Evarista. Ela estava toda desgostosa, toda amargurada, sentindo solidão, porque ele entregou-se de corpo e alma ao seu estudo como cientista, como médico, e ele não tinha tempo para a mulher. Não saía para passear, não levava ela para lugar nenhum. Então, ela disse, eu tenho vontade de conhecer a cidade do Rio de Janeiro. E já era uma grande cidade perto de Itaguaí, comparado com Itaguaí. Aí, arranjam ali uma comitiva, uma pequena cidade, e dona Evarista vai passear no Rio de Janeiro. Quando ela volta do Rio de Janeiro, depois de uns 10 dias, ela volta toda feliz e joga-se nos braços do marido, né, com saudade e tal. Mas ela vai lá e compra bastante vestido, bastante sapato, bastante bolsa, que as mulheres não gostam, né? E ele começou a observar o comportamento da sua mulher. Com aqueles vestidos, antes de ir para uma festa, para uma cerimônia, que eles estavam sempre convidados, ela punha o vestido e ficava na frente do espelho, não gostava, tirava aquele e punha outro, não gostava, né? Eu acho que nem toda mulher é assim, né? Tirava outro vestido, não gostava, até que ela gostava de um. Gostou daquele vestido, ela voltava para o espelho com os anéis. Ah, e agora? O anel verde ou o anel vermelho? Qual que vai combinar com o meu vestido? E ficava experimentando os anéis. Aí ela ia para o sapato. Ah, esse sapato não vai combinar. E o alienista, observando aquele comportamento dessa mulher, e pensou, além de consumista, ela pirou de vez, né? Internou a mulher dele na Casa Verde. Porque consumismo para ele era anormal. E o comportamento dela diante do espelho, ele disse que aquilo não era normal. Você já pensou, se fôssemos fazer isso com as mulheres, né? Cada uma que se demorasse na frente do espelho, trocando de roupa, não ia ficar nenhuma em casa, ia toda essa Casa Verde. Mas é assim mesmo, né? E essa obra de Machado de Assis, ele conta, né, através desse personagem, que é fictício, que teve um barbeiro da cidade que se revoltou com aquela situação. Ele não estava aceitando mais aquilo. O que ele fez? Ele resolveu fazer um levante. Juntou 30 pessoas, né? Que naquela cidade 30 pessoas já era bastante. Juntou 30 pessoas e foi para a Câmara Municipal, exigindo o fechamento da Casa Verde e a libertação daqueles cidadãos que ali estavam, injustamente. Que eram pessoas perfeitamente equilibradas, que só foram consideradas desequilibradas pelos parâmetros estabelecidos, né, pela definição do alienista, Simão Bacamarte, que era o nome do alienista. Aí vai lá na Câmara, faz aquela revolta, abaixa a Casa Verde, todo mundo gritando. A Câmara disse, nós não opinamos em questões científicas. Isso é coisa da ciência e nós não podemos opinar. O Legislativo Municipal não pode entrar nessa seara, nessa área. Aí o levante continuou, aquela revolta e tal, a Câmara foi deposta. E o barbeiro conseguiu chegar à posição de prefeito. Entrou no cargo de prefeito. Já no cargo de prefeito, ele fez um acordo com o alienista. E o alienista considerou aquele acordo como hipocrisia e internou o prefeito na Casa Verde. Então vejam, aí a gente já não sabe mais, né? No final a gente vai ver que ele já não sabia mais quem era louco e quem não era. Será que eu me perdi? Eu não sei. Será que eu não estou sabendo estabelecer agora os parâmetros? O que é louco e o que não é? Até onde nós podemos considerar uma pessoa equilibrada? E o desequilíbrio começa onde? Sabemos que existe uma divisória, uma divisão. Mas onde termina uma e começa a outra? O alienista, ele tinha os critérios dele e ele definia aquela pessoa como louca e acabou. Mas, é uma paródia muito interessante. Ela nos ensina muito sobre o comportamento humano. Se formos analisar a fundo, com uma profunda reflexão, o ser humano sendo egoísta, sendo avarento, sendo invejoso, sendo orgulhoso, esse comportamento não seria normal. Mas como nós nos encontramos num mundo onde os espíritos que estão aqui estagiando estão num grau de evolução
digamos, na infância espiritual. Nós estamos ainda, vamos dizer, como espíritos desse planeta escola, no ensino fundamental. Tá? Então, temos que levar em consideração tudo isso. Os habitantes desse planeta não são pessoas perfeitas. Se fôssemos perfeitos, tá? Nós não estaríamos aqui. Se nós tivéssemos uma evolução para estar na morada dos bem-aventurados, seria diferente. Tá? Ou nas esferas críticas, de onde veio Jesus, seria diferente. Mas nós temos que levar em consideração o nosso grau de conhecimento. A nossa ignorância espiritual. Muitas coisas nós ignoramos. Muitas leis existem além da lei dos homens, além da lei da gravidade, além de outras leis que regem a matéria. Muitas leis existem e que Jesus tinha conhecimento, mas que nós desconhecemos. Quando ele pediu para que o mar se acalmasse, que estava havendo uma tempestade que queria virar o barco, Jesus conhecia essa lei e pediu àqueles espíritos que cuidavam dessa parte, desse setor do clima, que acalmasse aquela tempestade, e a tempestade se acalmou. Porque Jesus estava muito, mas muito, em termos de conhecimento e evolução, milhares e milhares e milhares de anos na nossa frente. E continua, e continuará. Quando nós chegarmos na posição de Jesus, no seu grau de evolução, ele já estará milhares e milhares e milhares de anos adiante de nós. Então veja, conosco acontece mais ou menos isso, o transcorrer da nossa vida. Nós começamos julgando as pessoas insensatas e nos colocamos numa posição de sabedoria. Depois a gente continua decepcionado e mais adiante a gente começa a julgar as pessoas mais próximas, as pessoas que amamos. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, o irmão, né, o primo, o vizinho. E não escapa ninguém da nossa crítica. E lá, por perto dos 50 anos, a gente chega decepcionado com as pessoas. Mas aí a gente desperta e percebe que se tem alguma coisa errada, é com a gente mesmo. E que se tem que haver alguma modificação, é conosco. Ela tem que ocorrer dentro de nós. E não nas pessoas que nós criticamos, que nós julgamos. É isso que a gente precisa perceber. Mas Jesus, sendo conhecedor das nossas fraquezas humanas, deste planeta, como governador espiritual que ele é desse globo, ele tinha pleno conhecimento das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, da nossa imperfeição, que ele já aconselhou lá atrás, há 2000 anos. Você vê o cisco, né, no olho do seu irmão, mas não vê a trave que há no seu. Nós sempre temos aquela mania, aquela coisa de olhar para o outro e sempre achar um defeito no outro. Mas de lá para cá a gente esquece que nós somos o outro do outro. Então nós também estamos sob julgamento. Por isso Jesus também, sabendo disso, ele nos aconselhou. Não julgue, porque todo aquele que julgar será julgado com a mesma medida. A mesma medida que você usar para julgar o seu irmão, você vai ser julgado com ela. Porque ele tinha conhecimento dessas leis, que nós desconhecemos ainda. Lei de causa e efeito. A preocupação que ele tinha com os nossos inimigos. Não faça inimizade, vá lá, reate a sua amizade com o seu inimigo. Antes de você fazer oferta no altar, convém que você vá lá, faça as pazes com ele. Aproveite enquanto vocês estão no mesmo caminho, na mesma estrada, enquanto vocês estão se vendo e estão reencarnados. Como nós estamos falando dessa obra alienista, nós temos que lembrar de uma casa que tem um atendimento magnífico, maravilhoso, aos deficientes mentais, lá em Guarulhos.
as Casas André Luiz. Foi fundada em 1949. Ela está completando 65 anos de atividade. Ela atende diariamente 1.600 pessoas com deficiência mental. Dessas 1.600 pessoas, 600 em regime de residência até o fim da vida. Porque a deficiência mental delas não tem cura pela ciência dos homens. Eles dizem está internada na unidade de longa permanência. São residentes das Casas André Luiz. 600 pacientes. Vejam, gente, que trabalho. E 1.000 pacientes por dia são tratados em regime de ambulatório. 195 mil atendimentos por ano faz as Casas André Luiz. E o mais bonito, mais admirável dessa casa é que os seus diretores, o corpo clínico, andam junto com a doutrina espírita, permitem que o tratamento daqueles enfermos, daqueles pacientes, daqueles deficientes mentais, daqueles alienados, seja feito através dos medicamentos criados pelos homens, né? Pela alopatia ou pela homeopatia, mas paralelamente eles fazem reuniões mediúnicas dentro das Casas André Luiz. E nessas reuniões mediúnicas, com médios de cura, eles conseguem minimizar o sofrimento daqueles pacientes que não têm cura pela ciência humana. E muitos desses pacientes conseguem a cura, porque a loucura, às vezes, nós pensamos que ela está na deficiência dos órgãos, né? Nos arranjos dos órgãos, mas ela está na mente que pertence ao espírito. A loucura está acompanhada de alguma coisa ligada ao espírito. E nesses casos, eles conseguem fazer com que esses pacientes se curem. Veja que trabalho lindo que tem essa casa, gente. 65 anos de atividade. E foi criada por uma família inteiramente espírita. E surgiu de reuniões de evangelho no lar que fazia em casa. Um espírito orientador que comparecia nas reuniões foi orientando a família de como proceder. Até que chegaram às Casas André Luiz. Essa coisa maravilhosa que dá atendimento médico, odontológico. Tudo que se precisa lá dentro tem atendimento. Alimentação, remédios. E vive da caridade humana. Vive de doações. Vejam, quando o ser humano tem vontade, tem amor, a espiritualidade, ela conspira a nosso favor. Quando se tem boa vontade, se tem amor, se consegue as coisas. Nós temos o exemplo aqui, dessa casa, né, e de tantas outras, lá do Cristão, de tantas outras casas espíritas, que sempre tem a preocupação com o social também. Não só com o espírito, mas com o social, com os encarnados. Essa casa, para quem sabe como começou, Dona Helena, Sr. Orlando, querido Sr. Orlando, seus filhos, né? Ali, começou praticamente ali na rua Major Pompeu, não é, Dona Helena? A sua casa depois veio para ali, né? Era um lugarzinho onde não cabia mais que 10, 12 pessoas, quando iniciou. E o Sr. Orlando ali, Dona Helena, todo mundo persistindo. E levaram adiante. E hoje está aqui. É o Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Essa casa linda, né, que nós vemos aqui, muito bem cuidada, que tem oficina de costura, que tem a Casa da Sopa, que tem o ciclo de estudos, né, palestras, curso de passes, o estudo da doutrina espírita. Gente, tudo isso é coisa que é difícil até de você falar sobre isso. E a gente vê sempre em constante crescimento. E as pessoas que aqui adentram se sentem bem. Porque aqui é uma casa que tem amor. Onde nós não rotulamos ninguém, a doutrina espírita, ela não pergunta para ninguém quando ela oferecendo a sopa, ou quando oferecia a cesta básica, ou quando vai dar um enxovalzinho, um kit bebê, ela não pergunta para ninguém qual é a sua religião. Porque a religião da doutrina espírita é aquela que Jesus nos ensinou. É a religião do amor.
É o amor universal, aquele que une as pessoas, fazendo da humanidade uma família só. E é isso que é importante, que a gente pense dessa forma. Não vamos rotular, não vamos criar facções, vamos andar todos juntos, porque estamos todos no mesmo barco. Se um de nós fizer um furo nesse barco, toda a tripulação vai sentir. É uma nave que todos estamos nela, todos navegamos numa única nave. E como é bom saber disso. Quando o homem despertar para essa realidade, com certeza ele será melhor. Só para dar um exemplo de como somos pequenininhos diante da magnitude do universo. Veja esse Boeing que sumiu, desapareceu, que virou pó, que ninguém sabe onde foi parar. De repente. E nós temos notícia de um Boeing que há 35 anos desapareceu e até hoje não encontraram. Veja como nós somos pequenininhos, né? Você vê um Boeing, um avião daquele tamanho, uma máquina que voa, né? Com toda aquela velocidade, e você fala, poxa, né? Que máquina perfeita faz o homem, né? Com todas essas toneladas ela consegue, né? Alçar voo. Desapareceu, gente. Nos radares e ninguém sabe o que aconteceu. Vejam como nós somos pequenos diante da magnitude do universo, diante de tudo isso que Deus criou. Ainda nós queremos acreditar, né? Ter a presunção de acreditar que só nós existimos nesse pequeno torrão de terra dentro desse universo maravilhoso. Quando Jesus disse, muitas moradas existem na casa do meu Pai. Muitas outras humanidades existem além dessa que nós vemos, que somos nós. Humanidades que podem ser diferentes da nossa, mas que são humanidades. Todos filhos de um Pai só. Então vamos cerrar os nossos olhos por uns segundinhos para aproveitar e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, não só reunidos, mas unidos também, num só pensamento de amor, para o estudo das coisas do Espírito, das coisas da alma, para o estudo da doutrina espírita, para o estudo dos ensinamentos de Jesus, para assim nos melhorarmos interiormente, nos modificarmos para melhor, corrigindo esses defeitos todos que nós temos e colocando no lugar de cada um uma virtude. Que nós possamos aprender a escravizar o orgulho e deixar a humildade adentrar os nossos corações. Que nós possamos deixar de ser egoístas, nos tornarmos mais fraternos, mais solidários. Neste momento, rogo a Jesus, nosso Mestre, que através desses trabalhadores boníssimos da sua seara, possamos todos receber as vossas bênçãos de amor, de paz, de união, de harmonia, de alegria e de progresso. Que cada um de nós possa levar essas bênçãos que aqui recebe para os nossos lares, para os nossos entes queridos que lá estão, onde quer que se encontrem. Despeça-nos em paz, Senhor, que assim seja. Agora vamos ficar todos em silêncio para facilitar o trabalho dos nossos irmãos que estão lá dentro da Câmara de Paz, porque o silêncio também é uma prece. E assim nós vamos receber o alimento espiritual que está lá dentro aguardando a todos nós. Pedro me trouxe aqui a notícia de uma palestra, né, com o título Milagre da Vida, com Romário de Araújo Melo, sábado, dia 15 de março, às 20 horas, no Centro Espírita Cristão de Barra Bonita. Sábado agora, gente. Às 20 horas, 15 de março. Tá? Vale a pena. Doutor em Biologia da Unicamp. Muito bom. O título, só pelo título, não, Milagre da Vida. Tá? Eu estava no consultório médico hoje e li uma frase que eu achei interessante, não consegui ler de quem era porque eu não enxergo direito. Mas lá estava escrito assim, a vida é o grande momento de todos nós. Eu achei muito bonito. E é verdadeiro, né? A vida é o grande momento de todos nós. Então, vamos lá. Está pendurado ali na placa, quem quiser ver o currículo. Ele disse que o currículo dele está ali, pendurado. Quem quiser ler sobre o currículo dele, viu? É do palestrante, não é do Pedro, viu, gente?